Olá, estamos retornando com o Pode Falar Mais sobre isso, não é, Arlene? É isso aí, Anderson. Para quem pensava que a gente não ia continuar, que a gente tinha esquecido, não é bem isso. A gente deu uma pausa para reestruturar, né, Anderson, para ficar mais afinado, para justamente entregar o melhor para vocês. E pasmem, a sintonia é tão grande, como todo mundo já tem falado pra gente em outras gravações que nós fizemos, nós não combinamos e estamos aqui na mesma paleta. Olha, eu nem me preocupo mais ao sair de casa, vestir a roupa, porque eu sei que vai dar nisso. É sempre assim, a gente tá sempre na sintonia, inclusive até nas vestimentas. Eu fico impressionada com isso. Exatamente. E aí hoje, né, a gente veio trazer para vocês, né, primeiro aqui o agradecimento para todos aqueles que estavam perguntando, né, sobre a nossa retomada, cadê os vídeos, né, por onde é que nós estávamos, por que que a gente não estava gravando. Gente, essa pausa ela foi necessária, principalmente porque tanto eu quanto a Arlene, a gente tem uma dinâmica de vida mesmo, de uma rotina bem intensa. E aí a gente vai, inclusive, falar hoje com vocês sobre essa dinâmica, quem nós somos também, não é, Arlene? Mas antes, eu acho que é fundamental, importante, hoje a gente desejar, já que é o nosso primeiro vídeo oficial aqui com vocês no ano de 2026, um ano novo, né, de muita prosperidade, um ano de muitas realizações, de muitos propósitos, e um ano em que a gente possa construir muitas coisas juntos, não é isso, Arlene? Exatamente. Apesar de nós estarmos no mês 3, mas é um ótimo momento, inclusive, para a gente repensar aquilo que desde janeiro até agora a gente tem feito e recomeçar se for preciso, retomar se for preciso. Então é isso aí. Eu desejo a mais, muito a mais do que o Anderson falou, né? Nós desejamos muitas coisas boas aí. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É necessário, às vezes, como o Anderson falou, a gente dar uma parada. E eu espero que agora a gente possa continuar mais pertinho de vocês, né? Rotineiramente aí, tá? Tendo contato e fazendo conteúdos para agregar na vida, né, de vocês, inclusive na nossa também, porque a gente se sente contemplado com esses conteúdos. Então é muito importante tanto para nós como para vocês. Acredito também é o nosso objetivo que seja importante também. Exatamente. E aí, nada mais diferente do que aquilo que a gente começou falando com vocês no nosso primeiro episódio do Pode Falar Mais sobre isso lá em agosto de 2025, né? Já foram aí mais de 6 meses, Arlene. Nossa, Nem parece, né? passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas a gente pode até resgatar um pouquinho antes de a gente adentrar naquilo que a gente quer realmente se propor aqui a dialogar com vocês. Isso que a Arlene já iniciou, né? Que a gente está no mês 3, mas a gente não precisa esperar finalizar um ano, ou reiniciar numa segunda-feira, ou retomar num próximo mês, no dia primeiro, para as coisas acontecerem de uma forma diferente. Eu acho que isso que a Arlene trouxe aqui é muito interessante para a gente refletir, de que sempre é tempo para a gente recomeçar. E aí é com esse sentido, com esse sentimento, Arlene, que hoje a gente está recomeçando com vocês. Não com novos começos, mas recomeçando da onde a gente gostaria realmente de estar trocando com vocês aqui quem nós somos, não é isso? E a primeira pergunta já é essa: quem nós somos? Quem é você, Anderson? Qual a sua profissão de fato? O que que no dia a dia você está fazendo? Que rotina intensa que você falou, né? E quem sou eu também, né? Qual a minha rotina? Qual é essa diversidade que nós temos, né? De rotina também. É interessante o Anderson trouxe essa proposta, achei muito válida, né? Porque de repente, talvez tem pessoas que está nos acompanhando, que já são, por exemplo, meus amigos ou conhecidos meus, mas tem pessoas que estão nos acompanhando que são conhecidos do Anderson e de repente não me conhecem. Exato. Então, assim vice-versa. Então, por isso também é importante a gente trazer e deixar claro quem nós somos, quais as nossas intenções e o nosso propósito em comum também. Exato. E aí, partindo, de fato, para o nosso objetivo hoje aqui com vocês, eu gostaria de introduzir que a proposta do Pode Falar Mais sobre isso sempre foi de nos aproximar tanto com aqueles que já nos conhecem,
que de alguma forma apostaram, né, na gente, Arlene. A gente está aqui fazendo essas trocas, compartilhando com vocês um pouco daquilo que a gente tem enquanto percurso teórico, técnico também, profissional. Mas, para além disso, né, a proposta do Pode Falar Mais sobre isso é de trazer para vocês, dentro da perspectiva de cada um, né, nossa perspectiva, uma proposta em que a gente consiga falar sobre temas que muitas vezes podem ser temas complexos, difíceis, mas com a leveza em que a gente se propõe aqui com vocês de estar dialogando, de buscar, né, colegas e parceiros, né, Arlene, que possa estar trocando com a gente também nessa partilha. Então, o Pode Falar Mais sobre isso, como vocês já puderam experienciar em alguns momentos em que nós estivemos aqui já nos expondo com vocês, tem a proposta aí de quadros, né, leves, que vão trazer uma interatividade maior com o público, com vocês, mas também tem aí a sua característica voltado também para uma parte mais conteudista, em que a gente vai conseguir explorar melhor, e é isso que a gente, nesses 3 meses aqui de preparação até retomar com vocês, estávamos, né, aí nos detendo para tá dando essa continuidade. Essa parte técnica, né, Anderson? Essa parte de conteúdo, a gente, no primeiro momento, quando iniciou o podcast, não foi tão aflorado. E é esse dinamicismo, né, em relação ao pod que a gente quer trazer, né, como objetivo também. O Anderson, com a sua abordagem, ele vai falar mais sobre isso. Ele vai trazer justamente essa parte um pouco mais conteudista, né, mais técnica, que é importante para aquelas pessoas profissionais e pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, é super válido, né, Anderson, esses conteúdos que a gente vai apostar. E não esquecendo também do nosso propósito, né? Que é também levar um conteúdo mais leve, mais dinâmico, que possa chegar aí de forma mais, digamos, mais leve mesmo. Uhum. E aí, não fugindo muito dessa perspectiva que a Arlene está trazendo para vocês, né, é importante a gente ressaltar que tanto eu, né, que aí a gente vai entrar já mais especificamente em quem é o Anderson, em quem é a Arlene, tanto eu quanto a Arlene, a gente vai sempre trazer aqui, né, muito da nossa experiência, né, profissional. Então, a Arlene, naquele fazer dela, dentro daquilo que ela se propõe na rotina, no dia a dia, o que é que ela pode contribuir, que se aproxima muitas vezes com o público que vai aí se identificar com ela, da mesma forma aqui eu juntamente com vocês. E aí, pra gente entrar mesmo, né? Eu acho que a gente pode, Arlene, seguir um bate-papo em que eu te entrevisto e você me entrevista. O que você Olha só, acha? isso nem estava programado. Eu adoro essa dinâmica e gostei. Vamos lá, Pronto. vamos lá. E aí eu queria lançar uma primeira pergunta, né? Quem é a Arlene? Eita, essa pergunta eu me senti agora, inclusive, numa terapia. Quem é a Arlene? Gente, é uma pergunta difícil, tá? Mas assim, a Arlene é uma pessoa, né? Vamos falar primeiro do que veio agora à mente? É uma pessoa que tem muitos sonhos, é uma pessoa que tem buscado muito, né, realizar esses sonhos, mas a Arlene também, ela tem aprendido e tem colocado em prática que viver o presente é mais importante do que a realização dos sonhos. Gente, isso me pega muito, porque de repente eu percebo que eu só tenho aqui e agora. E de fato eu tenho muitos desejos também, realizações. Mas eu me satisfazer com estar aqui, eu me satisfazer com o que eu já vivi, é muito importante e acredito que me traz essa realização. Então a Arlene é sonho, mas ela é presente. E sobre a Arlene no profissional, te interessa? Claro, acho que o público também quer saber onde é que a Arlene está, como é que a gente pode encontrar a Arlene, além do pode falar mais sobre isso. Bom, gente, eu sou psicóloga, trabalho hoje na Secretaria de Educação do Estado do Piauí como psicóloga, faço parte de uma equipe muito profissional, né, que atende as escolas aí de todo o estado. Para além da Arlene psicóloga na secretaria, eu sou também psicóloga no fazer clínico, faço atendimentos clínicos, então tem essa parte aí no contraturno que
O bom é que é bem dinâmica e eu consigo aí fazer esses ajustamentos. Tem outros projetos em mente, mas do ano passado para cá, essa Arlene aqui, no fazer pessoal e profissional, ela assim deu uma acessão gigantesca. Tem hora que olha assim para mim, nossa, Arlene, tu deu uma expansão. E tudo se deu por conta de algumas escolhas difíceis, que posteriormente a gente pode trazer conteúdo relacionado a isso. Sim. Mas ela tá bem focada no profissional. E com certeza, eu não tenho dúvida, gente, que aqui é só crescimento, né? Tanto eu como o Anderson, a perspectiva é essa. A gente tem muito, eu acho que em comum essa questão profissional, né? De buscar, de tentar melhorar, um ajudando o outro. Eu me sinto ajudada por ele, inspirada por ele também. Isso É é muito bom. recíproco. Isso é muito bom porque, de repente, eu acredito que as pessoas que têm que estar do nosso lado são pessoas assim, que realmente estão na mesma energia, estão na mesma dinâmica. E eu acho que isso que nos une. Eu acho que é muito para além do contato, até a questão mesmo da energia, tudo. Eu acredito que é muito de propósito mesmo. Então, a Arlene é isso. E é só a ponta do iceberg, viu? É só um pouquinho da Arlene aqui. Ótimo. E aí, a Arlene já trouxe algumas perspectivas aqui para a gente pensar quem ela é, tanto do ponto de vista pessoal, né, de propósitos de vida, mas também profissional. E aí, eu teria uma outra pergunta para lançar para você, Vamos lá, né, vai. já Gente, diante da não sua tá no resposta. roteiro, não tá no roteiro, viu? E aí, com esse sentido, eu gostaria de retomar aqui algumas questões que foram faladas, sobretudo do percurso profissional, e perguntar para você, Arlene, de que forma as pessoas que estão nos assistindo, quem ainda não lhe conhece de fato, né, que não está mais próxima de você na rotina, no dia a dia, de que forma essas pessoas elas podem lhe buscar, lhe encontrar enquanto psicóloga clínica, né, que está aí nessa função, fala mais um pouco sobre essa função, né? A gente sabe que dentro da psicologia que tem uma imensidão, né, de atribuições no sentido mesmo até categoricamente falando de lugares em que podem ser ocupadas, né? De que lugar você fala da psicologia clínica e aí como é que esse público ele pode conhecer um pouco mais desse percurso seu também? Bom, em relação a esse percurso clínico, né, falado onde é que vocês me encontram, pessoal, eu tenho o Instagram profissional, Uhum. né, inclusive eu confesso que eu tenho deixado a desejar nesse Instagram profissional. Porém, entretanto, lá sim tem conteúdos, inclusive do pod, algumas postagens, né, relacionado à clínica, a essa abordagem mais clínica. E, para além disso, o Anderson falou sobre esse percursos de clínica. Acredito que você quis dizer em relação a abordagens, em relação Sim, a assunto mesmo. Porque, assim, em relação a esse percurso clínico, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na nossa profissão existem abordagens. E algumas abordagens, na verdade, uma a gente escolhe para fazer essa carreira profissional. A minha, por exemplo, é a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Então, eu penso que é a partir dessa abordagem escolhida por mim, que tudo que nós pensamos, nós reagimos, né, com as nossas emoções e como consequência a gente tem comportamentos e a partir do comportamento se gera consequências. Então a minha linha de pensamento clínico é essa. E daí é um mundo vasto, né? Um mundo vasto em relação a essa abordagem. Então, na clínica eu trabalho com essa abordagem e vocês me encontram, né? Quem é a Arlene profissional é no meu Instagram mesmo, né? Psi Arlene Castro. Lá tem alguns conteúdos, né? E também está correlacionado com o pod, que aí tem conteúdos também relacionado ao social, relacionado a outros assuntos que vocês vêm acompanhando também. inclusive, eu quero lançar aqui o desafio, porque eu sempre, né, em outros diálogos mais pessoais com a Arlene, eu sempre gosto de, né, estar ali convocando ela a esse lugar, a essa posição, porque ela tem muito a contribuir também dentro dessa perspectiva teórica, também clínica que ela tem de atuação, que é convocar a Arlene a estar movimentando mais o perfil profissional dela.
né, com mais postagens sobre essa rotina clínica, daquilo que ela tem observado, daquilo que ela tem construído também, porque isso pode aproximar cada vez mais, né, o nosso público a conhecer um pouco mais, né, desse teu percurso, e acho que o público vai gostar bastante. E assim, isso é algo que precisa acontecer. Eu sinto essa necessidade. E é aquela coisa do ser humano, né? Não, eu vou melhorar, vou deixar para depois isso, deixar para depois aquilo, apesar de estar acontecendo. Mas tem coisas sim a melhorar, tem coisas sim a fazer. E eu me encontro hoje sabendo disso, mas aos poucos me movimentando. Mas com isso, Anderson, sempre é uma ajuda, né? A gente tá sempre conversando. É algo que, por exemplo, eu já movimentei um pouquinho. Não sei se Exato. você observou, mas eu já Muito! fiz uns movimentos. Então, eu tô nessa busca. Eu vou conseguir, né, dar o meu melhor relacionado a isso. E é fazer isso, né? Realmente é começar com o que tem, fazer com o que tem, né? Mas não deixar de também planejar, não deixar de buscar melhores alternativas para entregar o melhor para vocês, né? De fato, tudo que a gente se propõe a fazer, tem como a gente dar o melhor. E aí basta realmente estar nessa busca e na ação, né? Porque uma coisa é só pensar, não, eu quero dar, mas é agir. Hoje é sexta-feira, ó, gente, eu vou colocar aqui para vocês. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026. A gente poderia estar fazendo outras coisas, inclusive sextar por aí, mas a gente escolheu, não. É o tempo que nós temos, então a gente vai priorizar isso. E daqui um ano, olha, conta, e daqui um ano a gente vai estar em outros lugares, né, com outra perspectiva no sentido mesmo de crescimento. A gente já vai estar aí avante. Isso aqui eu vou deixar registrado, tá? Ótimo. E aí, nós já conhecemos a Arlene aqui em três perspectivas, podemos, Sim. né, dizer. A Arlene sonhadora, eu posso destacar assim, né, enquanto, né, é, percurso pessoal mesmo de vida. A Arlene como psicóloga escolar, que trabalha em uma instituição, né, importante. A Arlene, psicóloga clínica, que tem aí também um percurso muito importante, inclusive, né, nessa atuação. E aí eu queria lançar mais uma pergunta. Eita, Eu Anderson, gostaria de o lançar a Anderson. Arlene essa pergunta que é mais dentro dessa perspectiva do que você trouxe inicialmente na sua apresentação sobre sonhos, né? Para além da psicóloga escolar, para além da psicóloga clínica, você, né, tem algum sonho ou almeja, né, ocupar algum outro tipo de espaço, de lugar, enquanto percurso mesmo profissional? Já tem pensado, tem refletido, ou já está em ação também, para além desses dois campos aí, nesse processo? Se eu tenho em outro espaço, em outro lugar. Assim, hoje o meu objetivo profissional é fazer isso aqui, né? Estar em contato com vocês. É que as pessoas possam, o máximo de pessoas alcançarem conteúdos que eu possa estar, né, trazendo. Então, assim, o que eu quero para minha vida como ideal assim profissional é chegar numa posição em que eu faça a minha rotina, que eu possa me organizar no meu tempo, no sentido, não, eu vou trabalhar, não uma rotina, eu tenho que trabalhar todo dia, 7 horas, cumprir aquele horário, não. Eu quero uma rotina mais dinâmica, né? Quero estar numa posição em que eu possa escolher, me organizar a partir do que eu quero, é lógico, dentro dos parâmetros do que eu posso também, mas eu quero chegar no nível de escolher essa rotina com mais dinamicismo, ter a minha liberdade financeira, minha liberdade de tempo, né? Então é muito isso, ser uma profissional, uma psicóloga, eu quero sim, né, ter essa profissão de psicóloga, mas uma psicóloga que possa ajudar outras pessoas nesse sentido de conteúdo, nesse sentido clínico também. Quem sabe mentoria, né, é algo que tem tocado, mas acredito que no percurso a gente vai se ajustando relacionado a isso. O que de fato eu quero é a partir desse momento, realmente. Eu falo no sentido desse momento de contato mesmo, de estar fazendo conteúdo, de estar tendo contato com várias pessoas que eu não vou ter presencialmente, nem, né, nem pode ser possível, assim, mas que no futuro não, que
o meu objetivo final realmente é estar nessa posição de liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de me organizar como rotina, nessa posição. Não sei se deu para compreender. Sim, Eu sim, respondi tua pergunta? sim, sim. Muito bom, muito bom. Inclusive, né, acho que a gente pode pensar que realmente o percurso ele é esse, ele é estático, né? A gente precisa estar sempre em movimento. Ele nunca é linear. É o que eu tenho aprendido. Às vezes, por exemplo, eu não sei daqui 2 anos o que vai ser de mim e o Anderson, se a gente vai continuar no pod, se vai acontecer isso ou aquilo. Mas o que eu sei hoje, no presente, é que isso é importante para o meu percurso profissional. Então, de qualquer forma, é super válido, vai ser super válido, vai ter algum resultado e vai ser muito importante para o nosso percurso. Então, assim, eu tenho essas probabilidades do que eu quero ser, do que, sabe, esses desejos, esses sonhos, mas eu não sei. Contudo, entretanto, hoje eu estou satisfeita porque sei que sim, faz parte, é importante e vai valer super a pena. Já está valendo super a pena. Então, nada é perdido, né? E aí pode haver ajustes mais na frente. Inclusive, eu posso agregar outros sonhos. E a nossa vida é isso. Hoje eu me permito, tenho me permitido esses últimos meses, acredito que um ano, e tem feito muita diferença na minha vida. Inclusive, eu tenho descoberto as coisas assim, mais incríveis em mim, que vai abrindo outros caminhos e vai chegando na minha realização, que é o objetivo. No final, eu quero só ser feliz mesmo, gente, com pouco, com muito também, com ser próspera, mas nunca esquecendo, né, de onde eu vim, o que eu já passei e sempre trazendo essa simplicidade no sentido de ver o presente e ser grato por tudo mesmo. Ótimo. E aí, eu vou trazer para vocês é, algo bem particular, mas que você não citou, e o público vai saber, Eita, né? gente, eu tô Que surpresa com essa entrevista é aqui. a Arlene também, na vida pessoal, tem se tornado uma grande jogadora de vôlei, tá? Ela tem escolhido isso também, né, na sua vida pessoal aí pra tá colocando como uma prática não só esportiva, mas que dinamiciza toda a rotina e o dia a dia dela. E ela tem se tornado, ó, uma excelente jogadora. Eu tô até com medo de perder minha companheira pra seleção brasileira, viu? Mas quem sabe, né? E quem acompanha ela vê que eu não estou mentindo. E aí, nesse sentido, Arlene, já que a gente está encerrando aqui esse primeiro momento com vocês, né, de apresentar quem nós somos aqui, e aí de já eu gostaria de dizer que esse primeiro episódio ele realmente está voltado para a Arlene. No próximo episódio, a Arlene vai me entrevistar perguntando quem é o Anderson, Tô certo? ansiosa já, querendo. Mas nesse episódio, né, de retomada, vocês estão conhecendo um pouco mais de quem é a Arlene e vão conhecer cada vez mais quem é a Arlene, porque como a gente falou, nossa proposta é trazer essa dinâmica também aqui para que vocês se identifiquem com o perfil da Arlene, se identifiquem com o meu perfil, se identifiquem com o nosso perfil juntos Juntos. também, né, que de alguma forma se encontram aqui nesse mesmo propósito e objetivo. E aí, para a gente finalizar de fato com esse episódio, que eu acho Uhum. que já deu para quem nos assiste sentir um pouco mais da Arlene. Eu gostaria, Arlene, que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, né? De repente, não só pessoas, amigos que nos conhecem, que de Sim. alguma forma já foram tocados por algum tipo de conteúdo que nós promovemos Uhum. aqui na internet, mas até estudantes de psicologia que se identificam, que não é, que estão conhecendo aqui mais da nossa profissão, que você deixe uma mensagem para o nosso público. E essa mensagem que eu tava, quando você tava perguntando, porque aqui não foi nada combinado, tô sendo surpreendida agora com as perguntas dele. Mas, assim, uma mensagem, quando você perguntava, é algo que eu tô vendo muito, porque, Anderson, assim, eu procuro sempre ser congruente, né? Viver aquilo que eu falo e tal. E daí, você perguntando, a primeira palavra que veio à mente é permissão, né? Se permitir. Você, talvez, não sei qual a situação que você tem passado, não sei qual é a sua rotina, a sua vida, mas a permissão, ela pode te surpreender em muitas coisas. Ela me surpreendeu no sentido de perceber qualidades em mim, de perceber o quanto eu sou forte,
o quanto eu consigo aprender algo novo, eu consigo desenrolar coisas que eu nunca pensei e até descobrir novos talentos, novos dons. Às vezes a gente está preso em uma rotina, está preso em uma vida que a gente não se permite conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, conhecer outros bairros, outros estados, né, Arlene, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, pessoal. Eu não falo nem a questão financeira, às vezes se permite aceitar um convite, né? Se permitir aceitar sair um dia que você não se planejou. Então eu trago essa palavra mesmo de se permita, né? Se permita viver, se permita a errar também, né? Se permita a recomeçar, se permita a perceber que você pode aprender novas coisas, aprender inclusive novas línguas. Então é possível, né? E acredito que a partir da permissão, com certeza você pode surpreender com coisas boas, né? E como consequência se autoconhecer e aí ter escolhas assertivas na sua vida. Afinal, você se permite tanto que você sabe o que você quer, o que você não quer, o que faz sentido, o que não faz. Isso vai fazer toda a diferença no nosso percurso de vida. Então, é essa palavra, permissão. E é isso, gente. Obrigada. E aí, é com essa palavra importantíssima, com essa mensagem que foi advinda a essa palavra, né, que eu lanço para vocês também que estão nos assistindo. O que é que vocês estão se permitindo, né? O que é que vocês gostariam de se permitir, né? A que lugares essa permissão poderiam levar vocês? E aí, com isso, com esse sentimento, eu gostaria de convidar a vocês que se identificaram, que gostaram, que estão aí de alguma forma novamente entrando em contato conosco nessa nossa retomada, que vocês possam curtir esse conteúdo, que vocês possam compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que vocês veem que pode fazer sentido de algum modo e que vocês possam, né, estar cada vez mais próximos da gente, compartilhando também das experiências de vocês, porque essa troca ela é riquíssima, que engrandece também o nosso percurso profissional, né, Arlene? Porque aqui você pode falar mais sobre isso.